Dito isso, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo 13, do verso 1 em diante. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de A Igreja Não Tem Uma Missão, Ela é a Missão. Muita gente que chega no contexto da onda me pergunta e me questiona sobre várias perguntas, dentre elas uma das perguntas é essa: pastor, a Onda Dura tem um trabalho missionário? E obviamente que eu não julgo quem faz esse tipo de pergunta, até porque eu sei o produto pelo qual essa pergunta é feita. Quem aqui é velho de igreja? Mas velho de igreja. Você é velho de igreja, provavelmente você já participou de uma conferência missionária. Quem já participou de uma conferência missionária? Provavelmente uma das conferências, o nome foi Atos 29. Agora é sua vez, ou algo do tipo. Ó, quem está dando risada se identificou, sabe do que eu estou falando. E aquilo que ouvíamos em conferências missionárias era: olha gente, devemos fazer missão, e a gente pode fazer missão de 3 formas: orando, investindo e indo. E isso fazia-nos entender equivocadamente que missão é algo para alguns e que nós não somos missionários. Fazia-nos entender que missões era um departamento da igreja e não a própria igreja. E aquilo que nós vamos perceber no texto de Atos capítulo 13 é que a igreja é a missão. A igreja não tem nenhuma outra finalidade que não cumprir o chamado e a missão de Cristo. Por esse motivo, na nossa igreja, nós não temos um departamento missionário. Na nossa igreja, nós nos entendemos como uma igreja missional. O que significa de forma prática? Acreditamos que todo membro da nossa igreja é um missionário. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: você é um missionário. Ser missionário não é uma vocação para alguns, não é para alguns iluminados, mas é um chamado coletivo de todos nós. Enquanto membros da igreja de Cristo, estamos em missão e somos missionários. E como diria Charles Spurgeon, todo cristão um missionário ou um impostor. E toda igreja é uma embaixada de missionários, aonde nesse ambiente somos capacitados, treinados, equipados para que cumpramos o chamado de Cristo. A igreja não é um grande auditório aonde nós vamos ouvir uma palestra, ou ouvir algum guru, ouvir algumas músicas legais. A igreja é a embaixada do reino de Deus, aonde vamos para ser equipados para cumprir o chamado de Cristo. A nossa igreja é uma igreja em missão, uma igreja missional. Tudo que fazemos é missão, tudo que fazemos é missionário. Aliás, diga-se de passagem, hoje somos 25 igrejas, plantadas e estabelecidas agora em 5 nações diferentes. Até o final do ano, possivelmente mais 2 nações serão acrescidas a esse número. Através da Onda Dura Online, estamos em todos os continentes do mundo, em países inimagináveis. Você sabia que nós temos um núcleo de plantação de igreja no Catar? Que nós temos um núcleo de plantação de igreja na Tailândia, na Nova Zelândia, na Austrália, no México, na Argentina, no Canadá. E isso faz parte de um DNA e um entendimento de que todo cristão é um missionário. Eu acabei de voltar de uma viagem missionária, plantando igrejas na Europa, e algo muito precioso aconteceu.
eu fui visitar o nosso núcleo de igreja lá em Brescia, na Itália, perto de Milão, norte da Itália. E lá em Brescia, na Itália, iniciou-se um grupo pequeno, a partir de 2 irmãos que saíram de Joinville, foram mudar para a Itália e entenderam que o objetivo de ir para a Itália não era apenas tirar a cidadania italiana e fazer dinheiro em euro. Entenderam que eles eram missionários. E olha que coisa preciosa. Isso definiu a cidade que eles escolheram morar. Isso definiu a permanência deles na Itália. Por exemplo, eles compartilharam comigo algumas dificuldades que passaram lá e que pensaram em voltar para o Brasil. Mas o motivo pelo qual decidiram não voltar para o Brasil é porque Deus estava começando alguma coisa a partir deles. Glória a Deus, Deus tem os abençoado muito lá na Itália. São irmãos amados, e nós pudemos estar lá celebrando um culto com cerca de 56 pessoas lá em Brescia, e dessas 56, cerca de 25 são membros da nossa igreja, e juntos sonhando com o avanço da igreja. Nesse culto tinha italianos, gente de vários lugares da Itália, gente que entendeu que é um missionário. Ainda se tratando dessa viagem, também estive em Londres, aonde plantamos o início, o start da nossa igreja lá em Londres. A igreja em Londres começou também através de um casal de irmãos que fizeram um intercâmbio profissional para Londres. Eles eram da nossa igreja em Porto Alegre e, indo para Londres, compreenderam que estavam lá para fazer missão. E aquilo que era intercâmbio agora se tornou um visto permanente. E aquilo que era uma vontade de pregar o evangelho, agora no último culto que tivemos lá em Londres, tinha 96 pessoas reunidas, 9 etnias representadas, gente da Irlanda, gente do Paquistão, gente da Índia, muçulmanos, ateus, ouvindo a mensagem do evangelho. E a partir disso, cerca de 56 pessoas se comprometeram em ser parte da nossa igreja lá na Inglaterra. O que eu quero que você compreenda? O que eu quero que você compreenda é que missão não é aquilo que alguns fazem na igreja. Missão é aquilo que a igreja faz. Quem aqui é a igreja de Jesus? Se você é a igreja de Jesus, você também é um missionário. Inclusive, algo muito curioso aconteceu lá na Inglaterra. Eu fui visitar alguns amigos meus que estão plantando igreja, fazendo ministério lá em Londres, e um deles é o Luca Martini, e eu fui encontrar com ele na Church of England, que é a igreja ao qual ele está servindo no centro de Londres, igreja que já foi pastoreada inclusive por um homem chamado John Newton. Quem já ouviu falar de John Newton? John Newton é o escritor do hino Amazing Grace, o hino mais cantado da história da humanidade. E lá nessa igreja, eu fui conhecer o corpo de obreiros que trabalham naquela igreja. E aí o Luca passou por um menino e falou: Lipão, esse aqui é o fulano de tal, ele é um missionário digital. Eu falei: quê? Ele é um missionário digital. A gente sustenta ele para ele ficar jogando, e enquanto ele está jogando, ele fica evangelizando gente de todas as nações do mundo. E eu olhei aquilo e falei: cara, isso é brilhante, isso é incrível. É a compreensão de que tudo o que fazemos é a partir de uma missão que recebemos de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura, de pregar o evangelho aonde nós estivermos, seja no ambiente digital ou seja no ambiente analógico. E se você é analógico demais para isso, então prega o evangelho na empresa onde você está trabalhando. Agora a grande questão é que todos nós somos missionários. Isso é brilhante, porque Atos capítulo 13, que é o texto que nós vamos ler hoje, ele é um divisor de águas na história da igreja. Até Atos capítulo 13, Lucas fala sobre a igreja em Jerusalém, com a protagonia do apóstolo Pedro liderando a igreja. A partir de Atos capítulo 13,
Então agora Lucas começa a falar sobre a igreja na Antioquia. O eixo, ele se movimenta de Jerusalém para Antioquia na Síria. E agora o apóstolo Paulo é o líder percebido na igreja, pelo meio do qual a igreja em Antioquia é edificada, mas não apenas edificada, mas o campo missionário começa a ser ampliado, ao ponto de que a igreja em Antioquia foi responsável pela evangelização de todo mundo conhecido. A igreja de Antioquia foi responsável por evangelizar norte da África, Chipre, Creta, foi responsável por pregar o evangelho em Éfeso, Esmirna, Capadócia e toda a região da Galácia. A igreja de Antioquia entendeu o seu papel missionário. Dito isso, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do verso 1 do capítulo 13 de Atos. Entre os profetas e mestres, uma combinação estilo Coca-Cola e Mentos, da igreja da Antioquia da Síria, estavam Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, tetrarca, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e somos gratos a Ti por estarmos aqui reunidos nessa noite. Diante da Sua presença, Senhor, diante da Tua palavra, nós clamamos, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Carecemos, desejamos e ansiamos ouvir a Tua voz. Quebranta o nosso coração, transforma-nos, faça-nos compreender a natureza, a essência e o propósito da igreja. Que como parte da Tua igreja, Senhor, possamos estar completamente esclarecidos do que nós fazemos semana após semana. Espírito Santo, dá-nos entendimento e discernimento daquilo que vamos ouvir. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O desejo de Deus sempre foi salvar gente de toda língua, povo e nação. Desde o patriarca Abraão, Deus disse a Abraão que por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus levantou, por exemplo, um profeta chamado Jonas, para pregar o evangelho aos ninivitas, ao qual ele se recusou, e você conhece a história. Demonstrando de maneira muito clara que Deus nunca foi segregário, seletivo, separatista, mas pelo contrário, o anseio e desejo de Deus é que o conhecimento dele cobrisse a terra como as águas cobrem o oceano. A verdade é que a igreja nasce no primeiro século e naturalmente ela nasce em Jerusalém, até porque Jesus era um judeu. E nascendo em Jerusalém, ela cresce, se desenvolve em Jerusalém, e seus primeiros anos é lá em Jerusalém. A igreja começa a experimentar sinais, maravilhas, pessoas começam a crer no evangelho, milhares são batizados, o mover de Deus se dá sobre Jerusalém. Jerusalém é a igreja de Atos 2, Pentecostes,
Uma igreja que se reunia todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, partia o pão, oravam uns pelos outros, se dedicavam à doutrina dos apóstolos, dividiam os bens uns com os outros, tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Quantos acham a igreja de Jerusalém admirável? Certamente ela era uma igreja admirável. Porém, a igreja de Jerusalém, em certa medida, ela começou a se tornar uma espécie de clube. Aqueles que estavam convertidos em Jerusalém estavam em um lugar confortável. Ei, meu irmão, Jerusalém é Jerusalém. Estava o templo lá, os apóstolos estavam lá. Você já imaginou a grade de pregadores dos cultos da igreja de Jerusalém? Essa semana prega Pedro, na outra Tiago, na outra João. Já imaginou como era a adoração em Jerusalém? Já imaginou como era o ministério com as crianças em Jerusalém? A estrutura da igreja em Jerusalém, milhares de crentes, generosos, amando a Jesus. A igreja se desenvolveu em Jerusalém e se tornou naturalmente um epicentro da fé e do evangelho. Porém, o desejo de Deus sempre foi salvar gente de toda língua, povo e nação. E dessa forma, obviamente que a igreja de Jerusalém tem muitas virtudes, mas exemplificando e pejorando uma característica da igreja de Jerusalém, ela para muitos se tornou uma espécie de clube, aonde a missão estava sendo esquecida. E por esse motivo, Deus, a sua graça e o Espírito Santo, no seu mover, levanta a igreja de Antioquia para que o Espírito do Novo Testamento pudesse ser de fato vivido. A igreja de Antioquia é bem diferente de Jerusalém. A igreja de Jerusalém poderia parecer como um cruzeiro. A igreja de Antioquia parecia como um bote de resgate. A igreja de Jerusalém era uma espécie de resort. A igreja da Antioquia era um hotel de estrada. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava restaurando o propósito missionário pelo qual Deus estabeleceu a igreja. E essa igreja tem muito a nos ensinar, porque certamente a igreja de Antioquia é modelo para a igreja dos nossos dias. A maneira como eles viviam e a missão ao qual estavam engajados é certamente o modelo ao qual eu e você devemos imitar individualmente e coletivamente. E a igreja da Antioquia tinha algumas características maravilhosas. A primeira característica que eu queria ressaltar da igreja de Antioquia é que era uma igreja pautada e baseada na diversidade santa, amém? A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha diversidade étnica, diversidade social, diversidade de dons espirituais. E isso era meio que o background que tornou aquela igreja tão efetiva. Só no verso 1, por exemplo, que é citado o nome de 5 homens, nós percebemos essa diversidade. Por exemplo, Barnabé. Barnabé era judeu. Já Simeão era africano. E Simeão é chamado de negro porque de fato ele era negro, de pele preta. Ainda Lúcio era do norte da África, de Cirene. Manaém era judeu, Saulo, judeu da diáspora. Se tratando de classe socioeconômica, Barnabé era da classe média alta. Agora, Lúcio era classe média. Simeão, a gente não sabe muito bem. Manaém era da classe alta. Foi educado junto com Herodes Antipas, governante tetrarca de Roma. Saulo era um homem intelectual, nobre e da classe alta da sociedade. Uma igreja diversa. Uma igreja de etnias diferentes.
uma igreja de classes econômicas diferentes, uma igreja onde a segregação não havia e onde a diversidade era celebrada, onde as diferenças eram celebradas. Isso é maravilhoso, porque inclusive nessa ida que eu fui a Londres, eu fui visitar a igreja do John Newton, e o John Newton pastoreou aquela igreja, e uma das coisas que ele fez lá, que foi muito interessante, foi o fato de que aquela igreja, ela tinha uma espécie de área VIP daqueles dias. Os pobres ficavam no, como que é o nome daquela coisa que tem em cima? Mezanino, enquanto os nobres e ricos ficavam na base da igreja. O John Newton, quando começou a pastorear aquela igreja, decidiu tirar o mezanino e disse: agora ricos e pobres, nobres e plebe vão adorar a Deus juntos. Inclusive até os dias de hoje, você vai ver as portas para o mezanino, mas o mezanino não existe mais. A igreja de Antioquia demonstra isso de forma muito evidente. Gente de toda língua, povo e nação, pobres e ricos, servindo ao Senhor juntos. Mas não apenas isso, profetas e mestres, servindo a Deus juntos. Vou falar uma coisa para você, eu vivo em igreja há 36 anos, é um desafio juntar rico e pobre no mesmo lugar. Agora juntar profeta, gente do Xeramanaia, do Labachúrias, com mestres, isso é um milagre que eu vi poucas vezes na minha vida. Porque normalmente existe um prediletismo a dons espirituais. Aqueles que, por exemplo, são dados à teologia, se acham superiores demais, se acham bons demais para se relacionarem com os ignorantes dos dons de línguas e das profecias e dos choros e das lágrimas. Enquanto contrapartida também é verdadeira. Os da Labachúrias, dos Xeramanaias, se acham fervorosos demais, cheios do Espírito Santo, e não leem a letra, porque a letra mata, inclusive fazendo mau uso da palavra de Deus. E tão poucos se interessam pela teologia. E o que nós percebemos da igreja da Antioquia é que os crentes do mover e os crentes do estudo estavam reunidos juntos, servindo e adorando a Deus. Porque os crentes do intelecto precisavam aprender com os crentes do mover, e os crentes do mover precisavam aprender com os crentes do intelecto. Igrejas que não vivem essa diversidade, pessoas que não aprendem a se relacionar com os diferentes, se tornam frios, gélidos, ou por outro lado, se tornam místicos, perigosos, nocivos. A igreja da Antioquia celebrava a multiplicidade dos dons espirituais. Os profetas e mestres serviam a Deus juntos. E aqui inclusive vai um conselho pastoral a você. Se você gosta de estudar teologia, pare de estudar um pouco e ore mais. Se você gosta de orar demais, pare de orar um pouco e vai estudar um pouco. É necessário percebermos que o corpo de Cristo não é formado de modo unilateral. A igreja de Cristo não é edificada apenas por teólogos, bem como também a igreja de Cristo não é edificada apenas por profetas. A igreja de Cristo é edificada pela multiplicidade de dons, e a igreja da Antioquia demonstra como o convívio saudável nessas diferenças de dons é importante para que haja sobriedade e edificação na igreja. Uma igreja sem o mover do Espírito Santo se torna fria, previsível, morta.
Muitos dos teólogos que você admira na internet são pastores de igrejas mortas. E eu digo isso com autoridade porque eu conheço. Como também, por outro lado, igrejas sem mestres se tornam místicas, superficiais, vulneráveis a todo tipo de heresia e normalmente acabam em escândalos terríveis. A igreja da Antioquia demonstra que o corpo de Cristo definitivamente é um corpo múltiplo, diverso, de etnias diferentes, de dons diferentes, de classes socioeconômicas diferentes. Aleluia! Além disso, no verso de número 2, a palavra de Deus diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Repita comigo: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Meus irmãos, essa é uma prática ordinária da igreja. Adorar o Senhor e jejuar, orar, é uma prática que deveria ser comum a todo cristão. Amém? Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Deixa eu lhe falar uma coisa. O Espírito Santo não marca o horário para falar com você. Ele fala conosco enquanto adoramos, jejuamos e oramos. Enquanto estamos no exercício ordinário, comum da vida cristã, o Espírito Santo interrompe isso e fala conosco. E foi o que aconteceu exatamente com essa igreja. Eles estavam em um dia ordinário, num culto comum, adorando, jejuando, buscando ao Senhor, e de repente, eles ouviram o Espírito Santo falando, dizendo a eles: separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual o chamei. Isso é incrível, porque a igreja de Antioquia mostra que uma igreja genuína é movida pelo Espírito Santo. Obviamente, uma igreja séria deve fazer planejamento, deve se organizar, deve fazer estratégias e assim por diante, mas nada disso substitui a voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer que ao homem cabe fazer planos e a Deus acabar com o plano dos homens. A gente planeja, mas Deus sempre estraga tudo, para provar que de fato Ele é Deus. A igreja certamente tinha planejamento, mas Deus decidiu mudar o planejamento da igreja e interromper a história da igreja e dizer à igreja: ei, envie Barnabé e Paulo para cumprirem a obra missionária de pregar o evangelho a todas as nações. Eu não sei se você consegue entender a gravidade disso. Barnabé e Paulo era tipo Ronaldinho Gaúcho e Neymar na sua melhor fase jogando no mesmo time. O Espírito Santo diz: vende os dois para o 15 de Piracicaba, porque eu quero fazer uma obra lá. E então a igreja tipo: opa, peraí, meu irmão, ouvi Paulo pregando todo culto, ir na escola bíblica com Barnabé, receber a oração de Paulo, de Barnabé, quem não quer? Mas aquela igreja era missional, ela não era um clube, ela não era uma igreja voltada para si própria, era uma igreja voltada para cumprir o chamado de Cristo em todas as nações. E enquanto eles adoravam e jejuavam, Deus falou com eles. Inclusive, eu posso lhe afirmar que Deus pode fazer muito mais em 5 minutos, quando estamos verdadeiramente rendidos a Ele, do que em 50 anos de ativismo religioso sem buscar a Ele.
A adoração, o jejum, a oração, a busca pelo Senhor individual e coletiva abre portas para que o Espírito Santo fale a nós. Nesse ambiente de unidade, a igreja estava unida, sensível à voz de Deus, disposta a perder, aberta para ir aonde o Espírito Santo dissesse a eles, para que eles fossem. A igreja de Antioquia, escuta aqui, era uma igreja, não era um clube. E aqui que está o ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. Porque talvez você se porte, se comporte, se enxergue, viva como um membro de um clube e não como parte da igreja de Cristo. E ainda pior, talvez você se ache um discípulo de Cristo, mas na prática você se comporta como um membro de um clube. A igreja de Jerusalém, essa igreja que Deus teve que repaginar, para que então o ministério de Cristo fosse cumprido. Diante disso, eu quero traçar alguns paralelos entre um clube e uma igreja. Qual é a diferença entre um e ele? Uma igreja existe para servir, uma igreja clube existe para servir seus membros. Uma igreja missional existe para servir a missão de Deus no mundo. Um clube está preocupado em dar bom entretenimento, em dar bom passatempo, em de alguma maneira afagar o ego dos seus membros, para que eles possam permanecer consumindo conteúdo gospel. Uma igreja clube, ela está preocupada única e exclusivamente a servir seus membros e não servir a missão de Deus no mundo. E talvez você não se perceba, mas você se porta como um membro de um clube, aonde a igreja é o lugar para você ser servido e não o lugar para você servir. A igreja, talvez para você, se tornou um lugar onde esporadicamente você vai para ouvir uma palavra que te motiva, para te dar um gás na tua semana, para que você receba oração, porque teu negócio vai prosperar ou algo do tipo. Gente, isso não é igreja, isso é clube. Igreja, ela existe para cumprir a missão de Deus no mundo. O clube tem como foco manter quem já está dentro. A igreja tem como foco alcançar quem ainda está fora. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você é muito amado, meu irmão. E de verdade, eu oro, anseio, clamo ao Senhor que nós possamos servir e caminhar com Jesus até que Ele venha juntos. Amém? Mas a mesma porta que esteve aberta para você entrar, está aberta para você sair também. O nosso foco como igreja não é ficar fazendo manutenção de membro. Nós não somos um clube, nós somos igreja. O nosso propósito como igreja não é falar o que te agrada, não é cantar o que te agrada, não é fazer o que você gosta. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa, crente que é crente já perdeu há muito tempo seus gostos. Ah, pastor, eu não gosto de parede preta, eu gosto de parede branca. Deixa eu falar uma coisa, eu nem sei do que eu gosto, se eu gosto de parede preta ou de parede branca. Ah, pastor, eu gosto daquele louvor, eu não gosto daquele. Deixa eu falar uma coisa, eu nem sei de qual música eu gosto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de estar reunido com a igreja, adorando a Jesus. Se for cantando pagode, adorando a Jesus, e isso for bom, amém. Se for para cantar louvores, worship,
Se for para ficar repetindo poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, eu fico repetindo, porque o foco não é o que eu gosto, não é o que você gosta, o foco é a missão que Deus nos deu. Uma igreja que entende que a igreja já deixou de lado os seus gostos, já deixou de lado os seus apetites. Uma igreja que entende que não é um clube, não está atrás de ser agradado, mas está atrás de agradar a Deus, está atrás de servir as pessoas. Uma igreja clube se pergunta: como podemos deixar nossos membros confortáveis? A igreja se pergunta: como podemos fazer discípulos de todas as nações? O alvo não é o teu conforto, meu irmão. Definitivamente o alvo não é o teu conforto. Aliás, a internet está cheia de pregadores pregando para o seu conforto, enquanto você caminha para o inferno. A igreja de Cristo não existe para te deixar confortável. A igreja de Cristo existe para te chamar ao arrependimento, para te convidar para viver uma novidade de vida. A igreja de Cristo existe para te incomodar nos seus pecados. A igreja de Cristo existe para ser luz no mundo, luz nas trevas. A igreja clube diz: venham a nós. A igreja diz: vamos até eles. É maravilhoso receber visitantes da nossa igreja e todos são muito bem-vindos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: o melhor visitante que pode vir a uma igreja é aquele que você traz, é aquele teu amigo do trabalho, é aquele teu familiar, porque nós não somos uma casa de show. Como diria João Batista, o que vocês vieram ver? Vieram ver um arbusto se balançando no deserto? A igreja não é uma casa de show, não é uma casa de entretenimento. A igreja é um lugar de capacitação de discípulos para a obra do ministério. Você é um missionário. Aonde você está, Deus está lhe chamando para ser um missionário. A igreja clube tem programas voltados para entretenimento interno. Volta e meia alguns irmãos questionam a mim, dizendo: pastor, por que não tem mais coisa de mulher, coisa de solteiro de viúvo, coisa de solteiro da segunda vez, coisa de divorciado? Meu irmão, você está achando que isso aqui é shopping? Você vai pedir: eu quero o número 1, Big Mac. Não! Nós estamos aqui para discipular você, para te ensinar a ser um cristão de verdade, para que você seja encontrado irrepreensível na volta de Cristo. Não é para te entreter, não é para te engordar como cristão. Nós não somos ovelhas de engorda, aleluia. Nós não estamos no aprisco para ficar engordando enquanto Cristo vem. Não, nós somos missionários. A igreja clube é medida por quão felizes e satisfeitos seus membros estão. A igreja missional é medida por quantos discípulos estão sendo feitos e enviados. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja de Cristo é um lugar de incômodo, porque é um lugar muito dinâmico. De repente o Espírito Santo vem e fala: manda Barnabé e Paulo. Ah, mas era meu pastor preferido. Pouco importa. Pouco importa. Não tem a ver com o seu conforto, tem a ver com o chamado de Cristo. E o sucesso da igreja não é a tua felicidade. O sucesso da igreja é a tua santidade. O sucesso da igreja é o teu compromisso com o Evangelho, com Cristo. Uma igreja clube é resistente a mudanças. Ah, nós não queremos mudar porque sempre fizemos dessa forma. Uma igreja missional, meu irmão, é uma igreja que está mudando a todo tempo, porque ela está engajada e comprometida com a missão. Ela não está comprometida com a estabilidade emocional.
ela está comprometida em cumprir o chamado de Cristo. Uma igreja clube é baseada em afinidades, gostos, preferências. A igreja de Cristo é baseada em uma visão e missão comum, do tipo assim: meu irmão, eu sou corintiano, você é palmeirense, mas aqui nós somos irmãos em Cristo. Aleluia. A igreja de Cristo, ela não fundamenta a sua comunhão em coisas tão superficiais quanto a roupa que você veste, o carro que você tem, ou o gosto musical que você possui. A igreja de Cristo tem comunhão por causa da missão. Por causa da missão. Por causa da missão de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja clube é consumidora. A pergunta dos crentes nela é: o que a igreja tem para me oferecer? A igreja de Cristo é contribuidora. O que eu posso fazer pelo reino de Deus? O que eu posso entregar pelo reino de Deus? A igreja clube tem uma oração egocêntrica. A igreja clube ora: meu Pai que está no céu, seja feita a minha vontade, como a tua é feita no céu. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. Na igreja de Cristo, nós oramos pelas nações. Na igreja de Cristo, a gente está cheio de problemas, e estamos resolvendo o problema dos outros. Na igreja de Cristo, a gente está doente, e está orando para que Deus cure o outro. Na igreja de Cristo, a gente está com problema no casamento, e está orando para que Deus restaure o casamento do irmão. Na igreja de Cristo, nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, e não para nós mesmos. Num clube, não existe espaço para o outro. Na igreja de Cristo, a centralidade é a maturidade cristã. Na igreja clube, é o conforto espiritual. No clube, os investimentos são voltados para a manutenção da igreja. Na igreja de Cristo, são voltados para a expansão, para a plantação, o envio e o avanço do evangelho por todas as nações. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que durante anos, mesmo nós tendo todo um desafio enorme de reforma do nosso espaço aqui em Joinville, para quem é mais antigo sabe e acompanha esse processo, nós investimos cerca de 40% a 50% em alguns meses na plantação de novas igrejas. Porque uma igreja missional não está preocupada com o seu conforto. Uma igreja missional está preocupada com a missão. Agora me diz uma coisa: você é membro de um clube? Ou você é um discípulo de Cristo? Que tipo de crente você é? No verão está muito quente para você vir ao culto, e no inverno está muito frio? É esse tipo de crente que você é? Você é o tipo de crente que deu superlotação no Kinder: vou fazer um protesto. Nunca deu um dízimo na vida, ainda tem a pachorra de reclamar que não tem gente trabalhando no Kinder, nunca pegou uma vassoura para limpar o chão da igreja. Que tipo de crente você é? Você é o tipo de crente que vai no culto e diz: ah, essa mensagem eu gostei, essa eu não gostei, essa música é boa, aquela não é, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, por que que a igreja fez isso e não fez aquilo outro? Que tipo de crente você é? Você é membro de clube ou discípulo de Cristo? Deixa eu lhe falar uma coisa: eu não tenho chamado para gerenciar clube, até porque eu sou muito espalhafatoso para isso.
Eu não estou nem aí se você gosta ou não gosta. Eu não estou nem aí se você pensa diferente, se você calúnia, se você difama. Eu não estou nem aí se você fofoca. Eu não estou nem aí. Eu estou preocupado em fazer aquilo que Cristo me pediu para fazer. E se você está preocupado com isso, então vamos nos unir e fazer a obra do ministério que Cristo nos confiou, de pregarmos o evangelho a toda criatura. E se ao longo do percurso tocar a música que a gente gosta, beleza, mas se não tocar, está tudo bem. Se eu tiver lugar para sentar, maravilha, mas se eu não tiver, está tudo bem, glória a Deus, a igreja está crescendo. Se eu tiver um GP perto da minha casa, glória a Deus. Se eu não tiver, é na minha casa que vai ser. A igreja precisa entender que ela não é um clube, você não é membro de um clube. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja que foi chamada por Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. A igreja clube é uma igreja confortável, porém irrelevante e estagnada. E diga-se de passagem, tem clube reformado, tem clube pentecostal, tem clube de toda categoria que você quiser pensar. A igreja missional é uma igreja vibrante, viva. A igreja missional é uma igreja relevante, multiplicadora, e isso muitas vezes é desconfortável. Mas não importa. O que importa é que nós cumpramos o chamado de Cristo até que Ele venha. A igreja da Antioquia nos ensina que a igreja de Cristo é uma igreja multiétnica. É uma igreja que tem foco no discipulado, não no entretenimento. É uma igreja que tem foco na formação de líderes. É uma igreja missionária. É uma igreja guiada pelo Espírito. É uma igreja submissa à direção apostólica. É uma igreja saudável, cristocêntrica, discipuladora e enviadora. Essa é a igreja de Cristo. E a pergunta que eu lhe faço é: você é membro de um clube ou discípulo de Cristo? Porque se você quer ser membro de um clube, deixa eu lhe falar uma coisa, provavelmente você vai se sentir desconfortável no nosso meio. Porque nós não temos chamado para sermos um clube gospel. Nós temos chamado para sermos a igreja de Cristo nesses dias, para cumprirmos o chamado de Cristo, custe o que custar. Por fim, verso de número 3. Depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram à missão. E aqui está uma coisa muito interessante. Essa igreja era uma igreja guiada pelo Espírito, e eles ouviram a voz do Espírito dizendo: envie Paulo e Barnabé para que cumpram a missão. Ok? Eles ouviram essa voz, o que eles fizeram? Enviaram Paulo e Barnabé, sim ou não? Sim, mas não. Sim, mas não tão rápido. Por quê? Porque lembra, era uma igreja onde tinha profetas, mas também tinha mestres. Aí os mestres disseram: ei, acho que a gente precisa adorar e jejuar mais, para ver se de fato é o Espírito Santo que está nos falando isso. Aí então eles voltaram a adorar e jejuar mais, até que então estavam unanimemente convencidos, chegou o momento de enviar Paulo e Barnabé para o cumprimento do chamado. Então eles impuseram a mão e enviaram Ronaldinho Gaúcho e Neymar, e perderam o ataque deles, porque uma igreja missional não é uma igreja que está atrás de pregadores que afagam, não está atrás de pessoas que me agradam, não está atrás de conforto. Uma igreja missional quer cumprir o chamado de Cristo, o chamado de fazer discípulos de todas as nações. Que no nome de Jesus nós sejamos essa igreja. Que no nome de Jesus Ele nos livre de ser uma igreja ensimesmada, de gente cheia de picuinha, cheio de mesquinharia,
Do tipo, o som está alto, a luz está apagada, a luz está acesa, tem muita luz, estacionamento, não tem vaga, onde estaciono? Meus irmãos, a gente está aqui fazendo a obra eterna de Cristo. Não é um clube de final de semana, não é um clube de domingo. A igreja de Antioquia nos ensina o verdadeiro espírito da igreja. Por fim, algumas aplicações. A igreja deve ser equilibrada e diversa. Segundo, a igreja deve ser conduzida pela direção do Espírito. Terceiro, a igreja deve enviar com zelo e submissão. E por fim, eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a ser parte de uma igreja missional? E isso implica em ser um missionário. Isso implica em fazer parte do mover de Deus e não assistir o mover de Deus. O convite dessa noite, por meio da palavra, a mim e a você, não é: ei, venham e assistam culto. Não, o convite da palavra essa noite é: ei, venham e vamos fazer culto a Deus. Você entende a diferença? O convite dessa noite não é: ei, procura um GP legal. Não, o convite dessa noite é: faça um GP legal. O convite dessa noite é: prega o evangelho. O convite dessa noite é: seja um missionário, porque a igreja de Cristo é missional por essência. Ela não é um clube para satisfação dos nossos deleites e prazeres. Amém? Você quer ser um missionário de Cristo? Se sim, coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos, levante suas duas mãos aos céus. Se você concorda com isso, repita essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me livra de ser um membro de clube. Eu quero ser discípulo teu. Eu quero ser um missionário enviado aonde eu estiver. Jesus, liberta-me de mim mesmo. Livra-me das minhas mesquinharias, do meu egocentrismo. Me ajuda a olhar para o lado. Me ensina a ser tua igreja. Senhor Jesus, eu quero cooperar com a tua obra nessa geração e nesses dias. Eu quero fazer parte do teu mover e não apenas assistir o teu mover. Por isso, Jesus, usa-me, envia-me, faça o que tu quiseres de mim, Senhor, mas não me deixe fora do seu mover. Eu abro mão dos meus gostos, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão de mim mesmo, porque eu quero te servir, Jesus, e isso é suficiente, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos como recebendo, deixa eu orar por sua vida. Senhor, nós te louvamos por ser tua igreja, te louvamos por ser teu povo, te agradecemos, ó Pai, porque tu nos compraste com teu precioso sangue, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos amar e nos resgatar. Obrigado, Jesus, por nos libertar de toda religiosidade vazia e nos convidar a fazer parte do plano eterno do Pai. Espírito Santo, eu clamo a Ti. Livra a nossa igreja de ser um clube. Livra-nos, ó Pai, de sermos membros de clube. Nós queremos ser tua igreja, sacerdócio santo, povo exclusivo do Senhor, gente comprometida e engajada com a sua obra, Senhor. Nós queremos te servir no verão ou no inverno, na chuva ou no calor,
Queremos te servir no dia bom, no dia mau. Queremos cumprir a missão, tendo onde sentar ou não tendo. Queremos te servir, Senhor, ao lado dos nossos irmãos, sejam eles iguais ou diferentes de nós. Queremos aprender a amar aqueles que são diferentes de nós. Espírito Santo, edifica em nosso meio uma igreja com o mesmo espírito da igreja de Antioquia. Uma igreja discipuladora, formadora, uma igreja apaixonada pela proclamação do Evangelho, uma igreja que não tem tempo para ficar olhando para si própria, mas que está ocupada em anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, derrama uma unção nova sobre o Teu povo, Pai. Uma paixão nova, um fervor novo, um compromisso novo, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo e que transformaram o cristianismo em um mero passatempo. Desperta aqueles que estão dormindo, Senhor, e não estão percebendo o que o Senhor está fazendo nesses dias e o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Espírito Santo de Deus, desperta-nos, ó Pai, para a obra do ministério. Queremos ser Tua igreja, queremos ser encontrados fiéis a Ti. Espírito Santo de Deus, se mova sobre nós essa noite. Aviva os corações, ó Pai, adormecidos. Espírito Santo de Deus, desperta crentes que dormem. Espírito Santo, desperta-nos para o chamado que o Senhor nos deu. Nós clamamos e oramos por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, o consolo e a presença do Espírito Santo esteja conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Deseja a elas uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a tua casa. Até a conferência no nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.